Comece a sua semana bem informada e acompanhe agora o resumo das principais notícias do momento. Bolsonaristas desistiram de seguir adiante com a campanha pró-impeachment de Lula. A decisão de mudança de estratégia partiu do rei do gado. Repito, o rei do gado, tá? Porque esse daqui é o rei do gado e esse aqui é o rei dele, que manda tudo, que tem a grana, tá? Eles estão organizando manifestações no dia 16 de março em algumas capitais do Brasil e deixar de lado a campanha pró-impeachment de Lula. O foco da campanha será anistia já e fora Lula 2026, ou seja, na eleição de 2026. O Silas Malafaia falou a Mônica Bergamo que a decisão ocorre que, se a gente seguir adiante com o impeachment do Lula, quem assumiria no lugar do Lula seria o Geraldo Alckmin, que é igual ao Lula, seria trocar 6 por meia dúzia. E ainda disse mais, que o Geraldo Alckmin seria pior do que o Lula, porque o Alckmin é amicíssimo do Alexandre de Moraes. E aqui eu quero abrir um parênteses para os meus seguidores que andam preocupados se existe possibilidade de impeachment de Lula. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, não há possibilidade, porque para um impeachment ocorrer, ele necessita de alguns fatores. O primeiro fator seria um crime de responsabilidade, um crime cometido pelo presidente. O Lula não cometeu nenhum crime. Segundo fator, ele teria que ter o apoio da elite e o apoio do Poder Judiciário. E hoje o impeachment do Lula não é bem visto nem pela elite, muito menos pelo Poder Judiciário, entenda-se STF. Então, com ou sem bolsonaristas, não teria impeachment de jeito nenhum. Mas sabe qual é o impeachment que poderá acontecer? É esse daqui, do Javier Milei. O Javier Milei cometeu um crime contra a economia popular ao divulgar uma criptomoeda, uma moeda virtual, que ela começou supervalorizada e depois ela se desvalorizou por completo, causando prejuízo a milhares de pessoas que compraram essa criptomoeda que ele mesmo fez propaganda na rede social. Então, a oposição no Congresso da Argentina, na Câmara dos Deputados, já está se organizando para entrar com um pedido de impeachment contra ele por conta disso. O próprio Javier Milei utilizou o poder do Estado da Argentina para iniciar uma investigação contra ele mesmo, que obviamente a gente sabe que é só um faz de conta, porque ele jamais iria investigar a si próprio para criar provas contra si. Então esqueçam a possibilidade dele ser punido por esse crime que ele cometeu, de causar prejuízo a centenas de pessoas. No entanto, a consequência que ele poderá sofrer se avançar na Câmara será o impeachment, tá? Não se fala outra coisa na imprensa da Argentina a não ser esse golpe financeiro que o Milei deu nos seus próprios eleitores. E aí uma coisa que a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar passar batido é que no dia 23 de janeiro o Bolsonaro também divulgou uma criptomoeda na sua rede social. O Carluxo disse que a rede social do Bolsonaro tinha sido hackeada e por isso divulgou essa criptomoeda. Agora eu quero saber como é que ele conseguiu resolver esse hackeamento da conta do Bolsonaro de maneira tão rápida, né? Será que essa criptomoeda que o Bolsonaro supostamente teria divulgado não é irmã da criptomoeda que o irmão dele argentino divulgou, o Javier Milei? Fica o suspense no ar. O diretor do filme Ainda Estou Aqui, Walter Salles, falou em entrevista à CNN dos Estados Unidos que se Lula não tivesse vencido a eleição em 2022, provavelmente o filme não teria sido gravado. Abre aspas para ele. Durante 4 anos o país virou para a extrema direita e nunca teríamos tido a possibilidade de filmar durante esse período. Portanto, o filme é produto do retorno da democracia ao Brasil. E antes que apareçam comentários nesse vídeo dizendo que ele está falando isso por conta da Lei Rouanet, não tem nada a ver, porque a Lei Rouanet ela não financia longas metragens, tá? Ele está se referindo que se durante o período do governo Bolsonaro ele tivesse tentado gravar esse filme, o governo, juntamente com os militares, que são os alvos do filme, que retrata a ditadura, eles teriam tratado nos bastidores, criado impossibilidades, obstáculos para o filme ter sido gravado. E foi somente após a vitória de Lula em 2022 que ele conseguiu, em 2023, 12 anos após pesquisas sobre o livro, sobre essa temática, conseguir de fato gravar este grande sucesso do cinema brasileiro. Ele falou também na entrevista que enquanto o filme era acolhido pela audiência no Brasil, eles ficaram sabendo, através das investigações da Polícia Federal, dos planos de golpe de Estado que tentaram
tentaram dar no Brasil. Citou também nessa mesma entrevista o plano esquematizado para tirar a vida do Lula, do vice-presidente, do Alexandre de Moraes, e falou que esse filme, que a priori não tinha como objetivo trazer à tona uma discussão tão atual, mas se remeter a algo do passado, tornou um outro caminho, uma nova percepção. Por quê? Porque o filme não estava apenas retratando algo do passado, mas algo que infelizmente nós estamos até hoje enfrentando e colhendo consequências dessa tentativa de golpe frustrada que o Bolsonaro e toda a sua corja tentou dar no Brasil. Lembrando que os bolsonaristas tentaram boicotar esse filme, mas fracassaram por completo nessa tentativa, e o filme tem sido um sucesso absoluto, com indicações ao Oscar, e que, se Deus quiser, irá ganhar esse Oscar. O desembargador que deu a prisão domiciliar para o assassino do tesoureiro do PT veio a público se defender após a enxurrada de críticas que ele recebeu por sua decisão. Ele falou que o assassino do tesoureiro do PT, que foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado, já vinha em prisão domiciliar devido à sua condição de saúde precária, e que no presídio onde ele iria cumprir pena não tinha assistência médica que conseguisse dar o amparo que ele necessita. Disse que ele não estava devolvendo a liberdade para ele, e que o desejo dele é que as pessoas, independente de sua preferência política ou religiosa, voltem a conviver em paz no Brasil, como se cada dia fosse um Shabbat Shalom, pois precisamos de paz. O Brasil precisa de paz, o mundo precisa de paz. Que haja paz. Se até nessa manifestação que eu acabei de ler para você é possível perceber um teor político, quanto mais, quem dirá, na decisão que ele tomou para dar a liberdade ao assassino do tesoureiro do PT. Porque dar prisão domiciliar é o mesmo que dar liberdade. Se o presídio que ele iria cumprir pena não tivesse assistência médica, que levassem ele para outro presídio que pudesse dar a ele todo o amparo médico necessário. Mas nada justifica. E hoje nós tivemos manifestação pedindo justiça pelo Marcelo Arruda. Essa manifestação foi realizada hoje, na manhã desse domingo, dia 16, na Praça da Paz, em Foz do Iguaçu, e pediu que a justiça fosse feita. E a situação do Milei está complicadíssima lá na Argentina. O criador da criptomoeda que o Milei divulgou e que deu um prejuízo a centenas de pessoas veio a público se defender e complicou ainda mais a questão do Milei na justiça. Ele disse que o Milei tinha aprovado, apoiado e se comprometido a promover a moeda dele do início ao fim, e se declarou como assessor do Milei. Como eu já falei no vídeo anterior, eu não acredito que o Milei vá para a cadeia por conta disso, que a gente sabe que o neoliberalismo tem seus ganchos em todo o poder judiciário, mas que a pressão por um impeachment do Milei ficará cada vez mais forte. E ele não tem maioria na Câmara dos Deputados, a não ser que ele compre cada um deles. Gente, e esse imigrante hondurenho que foi simplesmente preso pela polícia do Trump durante um culto religioso no qual ele participava. O nome dele é Wilson Valix, ele é de Honduras, ele havia solicitado visto quando entrou nos Estados Unidos, ele tinha uma tornozeleira eletrônica que era acompanhado pela polícia, ele se apresentava voluntariamente sempre que necessário à polícia, e mesmo assim nada o impediu de ser preso hoje. Pasmem vocês, dentro da igreja, participando de um culto religioso, enquanto ouvia o sermão do pastor. Cadê a voz dos bolsonaristas dizendo que é inadmissível prender alguém dentro da igreja? Ó, tudo mudo. Os que não estão mudos, que já perderam a vergonha na cara, estão defendendo o Donald Trump. E só para concluir, hoje nós tivemos manifestações em algumas capitais do Brasil em prol da luta pelo fim da escala 6x1. Cidades como São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São José do Campos foram os locais, alguns dos locais que tiveram essas manifestações. E a deputada Érica Hilton disse que está apenas esperando a definição da nova mesa da CCJ para poder dar entrada à PEC, porque segundo ela, a presidência da CCJ anterior, que estava sob o comando de uma bolsonarista doente, ela iria simplesmente boicotar a nossa PEC e não iria levar adiante.